Cine Nordeste. Oferecimento é o Governo do Estado incentivando a cultura. Prefeitura de Fortaleza. Transpetro e Coelce. Apoio Ministério da Cultura. Programa não recomendado para menores de 12 anos. Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo você que ficou em casa sábado, né? E vai curtir um cineminha a partir de agora aqui na TV Diário. É o Cine Nordeste que está começando esse mês de junho, uma programação especial em homenagem ao cineasta cearense Rosenberg Cariri. E o filme de hoje é claramente uma homenagem ao cinema mundial e à literatura cearense. Você vai entender um pouquinho mais quando eu contar a história de Cine Tapoia. Cego Araquém é um velho cinemeiro que perambula pelos sertões projetando fragmentos de filmes. Sua filha, Iracema, é cantora e narra as histórias que se passam nos filmes mudos. No sertão, Iracema conhece Martim, um camelô português que vende produtos piratas e tem planos mirabolantes. Iracema, fascinada pelo exotismo da fala estrangeira, deixa-se seduzir por Martim. O filme retoma o mito fundador do povo brasileiro, imaginado por José de Alencar. Contei, mas não contei tudo, viu? O filme é surpreendente, tem Mirla Muniz como Iracema e Rogério como Araquém. O Roger, que fez muito sucesso na década de 70 com o pessoal do Ceará, vem arrasando ultimamente com personagens incríveis no cinema cearense e vem ganhando muito prêmio, viu? Inclusive ganhou prêmio pela sua interpretação em Cine Tapoia. E é o ator Rogério que conversa com a gente hoje aqui no Cultura em Cine. Ele e, claro, você aí de casa que pode mandar sua sugestão, sua crítica, elogiar, falar qualquer coisa, sua mensagem é muito bem-vinda através do cinenordeste@tvdiario.tv.br. cinenordeste@tvdiario.tv.br é o nosso canal de comunicação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fica aguardando sua mensagem. E a gente aproveita esse momento também para agradecer uma empresa que tem a sensibilidade de apostar na cultura e de fomentar o cinema cearense, o cinema nordestino, o cinema brasileiro. A Transpetro patrocina o Cine Nordeste através da Lei de Incentivo do Ministério da Cultura do Governo Federal. Ótima sessão, a gente se encontra já já. Olá, bem-vindos de volta. Não te falei, não disse que o final de Fronteira das Almas era singelo e emocionante? Então, agora a gente retorna aqui para o nosso estúdio, no Cultura em Cine, para conversar, bater aquele papo que vocês aí de casa também ficam loucos para conversar quando acabam de assistir um filme bacana, né? Ficam querendo trocar ideias, é o que a gente vai fazer agora. Para essa noite a gente convidou, como eu falei, uma pessoa muito especial na coordenação cultural de um projeto que é importantíssimo para o bairro Pirambu. Eu já fui lá várias vezes fazer matérias e toda vez que eu vou me surpreendo. Lá envolve a formação de atores, de técnicos em cinema, técnicos em efeitos especiais. Acho que, sem dúvida nenhuma, a gente pode dizer que hoje o Pirambu tem o melhor centro de efeitos especiais para televisão e cinema do Ceará, e tudo por conta desse lugar espetacular que é a Cartes. Boa noite, Gerardo Damasceno. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Boa noite, o prazer é meu e nós estamos lá à disposição para capacitar os jovens daquela área que queiram aprender o processo de produção audiovisual. Bacana, viu? Daqui a pouquinho, no final do programa, a gente vai falar também sobre o filme, que é um filme que está sendo lançado agora, ano que vem, a gente espera, né, que 2010, Poço da Pedra. Primeiro longa-metragem, O Poço da Pedra, todo produzido e atuado por atores e técnicos do Pirambu. Então, daqui a pouquinho a gente conta sobre isso. E meu querido Zé Augusto Lopes. Minha querida Maria Fernanda, tudo que bom? prazer estar aqui de novo. Que maravilha ver o seu sorriso. Que coisa boa. Seja bem-vindo e vocês de casa também sejam bem-vindos. E fiquem à vontade para mandar os seus e-mails e comentar também a nossa conversa aqui, através do cinenordeste@tvdiario.tv.br. Bom, o que vocês acharam de Fronteira das Almas? Eu sou suspeita e vou falar por último.
Eu gosto muito do Hermano Pena, né? Desde o trabalho dele maravilhoso em Sargento Getúlio e desde aquele tempo que ele fazia o Globo Repórter. Exatamente. No tempo em que o Globo Repórter não tinha se transformado ainda na Disneyland. Que hoje em dia só fala de comida, só fala de comida, lugar de passeio, né? de passarinho, dessas coisas, né? Mas naquele tempo... Sabe quem diz isso é meu filho, né? Mas o Globo Repórter sobre comida. Mas ele foi notável, fez assim sobre a mulher no cangaço, né? Isso. Fez sobre a África. Então a gente sente no Fronteira das Almas assim o toque do documentarista, não é, Maria Fernanda? Documentarista com responsabilidade social. Com responsabilidade social. Exatamente. E eu achei o roteiro assim muito bem engendrado. Aquela coisa dos dois irmãos, ambos refletindo problemas diferentes da realidade brasileira, né? Exatamente. Porque o de Rondônia, a terra era do governo. Ele punha todas as esperanças naquilo, mas não podia ir adiante porque... Falta de condição, né? De estímulo e de incentivo. Tinha incentivo, não tinha nem como pagar a dívida que fez. E o outro, coitado, né? Era em terras devolutas, mas com aquele temor da morte o tempo todo, perseguido pelos grileiros, terrível, né? Numa situação que perdura até hoje. Até hoje. O filme é de 22 anos atrás, mas a situação é a mesma. Até mais grave, né, Maria Fernanda? Porque quanto crime foi cometido de lá até cá. O que é pior, hoje em dia a gente não sabe exatamente o que acontece nesse mundo, né? Porque a mídia, a imprensa, ela manipula muito, né, essas informações. O Gerardo, foi a primeira vez que você assistiu Fronteira das Almas, né, Gerardo? Foi aqui com o Cine Nordeste. Eu não conheci o filme, agora fiquei impressionado a questão agrária no Brasil. É uma questão crucial, inclusive uma questão de segurança nacional, porque esse país ele não vai desenvolver enquanto essa questão não for solucionada. E o que a gente vê ali, o filme retrata muito bem, é que mesmo nos governos militares, onde se fez uma proposta de Estatuto da Terra, que era ainda tímida, mas nem o Estatuto da Terra foi aplicado como deveria ter sido. Se tivesse acontecido hoje, nós não teríamos esse Brasil tão injusto do ponto de vista da distribuição da terra. E o filme, ele trata dessa temática com muita propriedade e de uma criatividade extraordinária também. Não é panfleto, é uma obra artística, o que nos impressiona é isso. Mas é exatamente isso. Um dos grandes méritos do filme, que eu sempre me bato com o filme panfletário, né, Maria Fernanda? É verdade. Ele quer dizer discurso como aquele horroroso que nós vimos. Horroroso. Então, ele não é panfletário. As coisas acontecem e convencem. Eu não sei se é por causa do desempenho dos atores. São fantásticos. E tem uma coisa que é ótima também, assim, porque ele trata tanto da questão de cima, né, a questão dos grileiros, né, a questão dessa manipulação dos bancos e tudo, mas ele trata também da desinformação do homem da terra, né? Daquela pessoa que chega ali e desmata também, os né? Os dramas humanos ali estão muito bem retratados. Aquela coisa tão atual, meu Deus, que a pessoa chega lá, ganha aquela terra em Rondônia e vai fazer o que nessa terra? A primeira coisa que ele faz é vender a madeira e desmata, porque ele não tem como comer. Não tem como ele não tem, e isso já foi falado 500 mil vezes, né? Saudade da mulher e do filho. Saudade, exatamente. O drama humano propriamente dito. Eu me emocionei tanto em Fronteira das Almas. Eu acho incrível aquele personagem do Joel Barcelos, que é o gaúcho, né? Que é o homem que enlouquece na floresta, né? Que isso é muito forte. Né? O cara perdeu a mulher, perdeu os filhos para malária, né? Teve malária não sei quantas vezes, enlouqueceu. Enlouqueceu completamente, né? E isso deve ser também uma realidade, outra realidade que a gente não conhece, né? Dessas pessoas que somem, desaparecem na Amazônia e ninguém fala sobre isso, né? Você sabe que o Hermano Pena e também o coautor do roteiro... O Murilo, né? O Murilo, eles vivenciaram aquilo tudo, eles estudaram profundamente, viajaram, conheceram o problema de perto, quer dizer, falam com muita autoridade no filme, né? O filme não tem nada falso. É verdade. Uma coisa que me impressionou muito, assim, porque uma coisa é você fazer, e o Gerardo é cineasta também, sabe disso, você fazer cenas noturnas na cidade já é difícil, mas tem tomada, tem tudo, né? Eles optaram por fazer um monte de cenas noturnas
no meio da floresta, assim. Eu achei, meu Deus, mas isso é que é querer... A equipe foi muito competente. Isso é que é querer dificultar mesmo e mostrar o quanto eles eram competentes, né? Porque é uma infinidade de cenas noturnas que eu fico nervosa, assim. Como é que eles conseguiram, né, levar essa produção, como é que eles conseguiram fazer aquilo? Maria Fernanda e a Marcélia Cartacha, sempre tão encantadora. Maravilhosa. Ela e Suzana Gonçalves, na a verdade... Suzana Gonçalves. E é o segundo filme que a gente vê da Suzana Gonçalves só nesse mês, né? A gente vê Eu Não Conhecia Tururu, que ela também trabalha. E é legal como ele coloca essas mulheres tão fortes, né? Na verdade, são as mulheres que decidem, né? As mulheres que decidem o que vai acontecer com aquelas famílias. E né? decidem até com maior lucidez, né? Confirmando aquela minha tese. De né? que mulher é mais inteligente que mulher que homem. Mais inteligente que Mandem e-mails, digam o que vocês acham sobre essa tese, Zé Augusto. Eu não posso me pronunciar porque eu sou suspeita. Agora, a questão é assim, que o próprio filme coloca, e sabe, não é falso dizer que a mulher é inteligente, até mais do que o homem. Agora, essa coisa o ser masculino está tão envolvido com a ação em si, com a pretensa condução do processo, e a mulher, então, ela tem essa condição de maior distanciamento. E que isso o filme mostra muito bem. Exato. Eu acho que ali a preparação de atores deve ser elogiada também. Muito. Mesmo as personagens que aparecem pouco, mas elas são muito fortes. Né? É curioso uma coisa que, falando das mulheres, a Suzana Gonçalves, quando ela se exilou mesmo da televisão, né, dando lugar para a irmã, né, para a Suzana Vieira, saiu um pouco de foco, e ela foi exatamente viver na Amazônia, né? Ela vive na Amazônia. Ela tem uma fazenda na Amazônia. Tem uma fazenda na Amazônia. Então, assim, para quem achou estranho, né, nossa, Suzana Gonçalves tão desglamorizada, né, tão cara de assentada mesmo, né? E ela vive ali, né? Aquela é a realidade mesmo dela, né? A realidade dela. É a realidade dela. E pouca gente sabe, né? Porque quando ela sumiu mesmo, né? Só podia ter ido para a Amazônia. E outro detalhe que eu acho fantástico no filme, foi o primeiro filme brasileiro a falar sobre a migração. Não é, Maria Fernanda? É verdade. A gente até tem um filme fantástico, um documentário fantástico do Volney Oliveira, o Soldados da Borracha, né? Borracha para a Vitória, né? O nome, acho que é Borracha para a Vitória, que era um lema, né? Que era o lema da Segunda Guerra. Da Segunda Guerra, exatamente. Teve um que foi feito antes dele. É o Iracema, uma Transamazônica, que também é excelente. Que é do Orlando Senna, né? Orlando Senna. Que é do Orlando Senna. E do Jorge Bodansky. E do Jorge Bodansky, exatamente. Muito bacana também, o Volney fez agora. E a quantidade, né, o que ele surpreendeu é a quantidade de cearense, né? Muito cearense, muito paraibano, muita gente, muito amazonense, muito maranhense indo para o Acre, para Rondônia, para toda a região amazônica. Então, quer dizer, realmente a região norte, ela desde o início do século XIX, como a gente falou, do século XX, XIX, final do XIX, começo do XX, povoada mesmo por nordestinos. Por nordestinos. Há muito cearense, filho e neto cearense na região norte. É impressionante. Eu tenho família, N parentes lá no Amazonas, no Pará. Mas eu acho que a floresta é tão imponente, né? A vida que a floresta obriga as pessoas a terem é tão forte, né? Que eu acho que os nordestinos de lá são mais nortistas do que nordestinos hoje em dia, né? Sim, hoje Eles em acabam, dia. a floresta acaba absorve, absorve. Você não vê dentro dos acrianos, você não vê você não vê essa coisa nordestina mais, né? Não vê, engraçado. Eu sinto isso, inclusive, nos meus parentes. Eles adquirem uma nova personalidade que está igualmente forte, né? Igualmente forte. Não, tem que ser forte para morar ali, né? Como a gente vê no filme, né? E eu tava assim, tinha momentos que você fica... acho que a coisa da doença é aquilo que mais amedronta a mulher, né? Assim, o tempo todo essa coisa da doença, da... possibilidade de perder filhos, perder os filhos, a malária, ali muito presente aquele drama. E a malária é só uma das doenças, né? Isso, o que eu acho mais, assim, também importante nessa temática abordada no filme, é que nós temos refletido muito pouco, através das obras audiovisuais, sobre esse problema brasileiro, que é muito sério e que é tão presente hoje. Nós estamos em pleno 2009, o Brasil
está se desenvolvendo, se percebe que há um reconhecimento internacional, mas a gente não conseguiu solucionar um problema que outros países já no século passado conseguiram resolver. Há muito, né? E se esse problema ele precisa ser resolvido, isso só vai acontecer com uma reflexão da sociedade brasileira sobre isso. Tem um momento interessante do filme que um dos personagens dos assentados no Pará, ele fala, né? Só vão dar ouvido para a nossa questão no dia que for novela das 8. Das No dia que esse tema for, no dia que Tarcísio Meira for um assentado, no dia que Tarcísio Meira e Glória Menezes passarem por aquela situação, né? E realmente, a gente estava até comentando, né? Se deu na televisão, então isso vira debate nacional. Então, e nunca tocaram nesse tema. E aí é justamente isso que falta, talvez, uma reflexão. Porque eles lutam contra interesses muito poderosos. Você vê, né, os assassinatos que tem havido, a morte do Chico Mendes, né, da Dorothy Stein. Da Dorothy, exatamente. Eldorado, de pessoas assassinadas. Exatamente. Então, é uma coisa terrível, é uma coisa que dói. E a sensação que eu tenho é que a gente não sabe nada do que está acontecendo. Não, aquilo é a ponta do iceberg. É que a gente, o que soltam para a gente nos noticiários são meias verdades, são coisas montadas. Não sei, eu tenho essa sensação. Eu tenho